Bom, gente, nessa aula nós vamos ver um pouquinho a respeito das porcentagens e essa matéria que a gente vai ver tá na apostila 3, aula 11, tá bom? Então eu vou fazer algumas questões com vocês e as questões que não forem feitas aqui, vocês vão fazer e na semana que vem a gente vai tirar a dúvida, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão. Bom, gente, essa é uma questão discursiva da apostila. Na apostila nós temos duas questões discursivas. Eu vou fazer as duas com vocês, tá? Então, vamos lá. Em um viveiro de uma universidade, havia várias araras. 90% eram azuis e 10% verdes. Algumas araras azuis foram retiradas do viveiro para o zoológico. Agora, 80% das araras do viveiro são azuis. Então, eu tinha uma quantidade de 90% azuis e agora passou para 80% do que sobrou no viveiro, né? São azuis. Qual a porcentagem do número inicial total de araras no viveiro da universidade que foi transferida para o zoológico? Então, quantos por cento do total de araras que tinha que foram transferidas, né? Quantos por cento? Bom, então, como a gente não tem um valor para a quantidade de araras, eu vou supor um valor para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos supor que nesse viveiro tinha um total de 100 araras. Aí tá dizendo que 90% eram azuis e 10% verdes. Então, vamos lá. Azuis, 90%. E verdes, 10%. Bom, 90% de 100, gente, é 90. Então, eu tinha 90 araras azuis. E 10% de 100 é 10. Então, eu tinha 10 araras verdes, certo? Aqui eu coloquei um total de 100, mas você pode colocar qualquer total, tá? O 100 é só porque é mais fácil de calcular, né? Aí, algumas araras azuis foram transferidas. Então, olha só. Agora, eu tenho um novo total, certo? Que não é mais de 100 araras, né? Aí, desse novo total, a quantidade de araras verdes... a quantidade de araras azuis corresponde a 80%. Então, quer dizer que as verdes vai ser igual a 20%. E tá dizendo, gente, que olha, somente a arara azul que foi retirada. Então, as verdes que eram 10, continua sendo 10, né? E as azuis, eu não sei quantas que tem agora, certo? Para achar essa quantidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma regra de 3. Olha só, 10 araras corresponde a 20%. E X araras, 80%. 80, gente, é o 20 4 vezes. Então, o X tem que ser o 10 4 vezes, ok? Então, X é igual a 40. Então, olha, antes eu tinha 90 araras azuis. Agora, eu tenho 40 araras azuis. Então, foram transferidas. Se eu tinha 90 e ficaram 40, então 50 foram transferidas, ok? Então, essas daqui são as araras que foram transferidas. Aí, a questão quer saber o seguinte: qual é a porcentagem do número total inicial é 100, né? De araras no viveiro da universidade que foi transferida. Foram transferidas 50, não é? Então, são 50 num total de 100, que dá 50%. Então, a nossa resposta é 50%. Vamos fazer a segunda questão discursiva agora. Em uma pesquisa de intenção de voto com 1.075 eleitores, foi constatado que 344 pretendem votar no candidato A
e 731 no candidato B. Qual a porcentagem de pessoas entrevistadas que pretendem votar no candidato A? Quantos por cento, né, gente, das pessoas que pretendem votar no candidato A? Bom, então vamos lá. Olha, no candidato A são 344 pessoas. Então, a porcentagem vai ser de 344 dividido por 1.075, né? Que é 344 num total de 1.075. Então, é só a gente dividir. 344 não divide. Então, aumenta o zero e coloca a vírgula, né? Aumenta o zero aqui no dividendo e coloca a vírgula no quociente. 3.440 dividido por 1.075 dá 3. 3 vezes 1.075 é 3.225. Subtrai, vai dar 200, né, gente? E 15, né? Sobra 5 aqui, isso, 215. Aumenta o zero, porque pode aumentar de 1 em 1, 0. 2.150 por 1.075 dá 2, dá exato, né? Então, sobra nada de resto. Então, a porcentagem de pessoas que pretendem votar no candidato A é de 32%, porque 0,32 multiplica por 100, 32%. Agora, vamos ver a letra B. Sabendo que esse mesmo grupo de 1.075 entrevistados é composto por 571 mulheres e 504 homens, né, fechando os 1.075 pessoas, e que 25% dos homens, tá, gente? Não é do total. Dos homens pretendem votar no candidato A. Quantas mulheres pretendem votar no candidato B? Bom, eu quero saber as mulheres do candidato, então vamos lá, organizando aqui. O candidato A, ele tem um total de 344 votos, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou representar aqui num quadro para ficar mais fácil da gente visualizar, que aqui a gente coloca todas as informações, olha só. Então, nós temos homens, mulheres, candidato A, candidato B e o total, olha, candidato A, candidato B. Então, a gente sabe que a quantidade do candidato A é 344, né, que tá lá no enunciado, do candidato B, 731. Mulheres, 571 e homens, 504. 25% dos homens pretendem votar no candidato A. Então, é 25% de 504, né? Então, primeiro a gente tem que calcular 25% de 504. É 1/4 de 504, né, gente? 1/4 dá 126. Então, 126 homens vão votar no candidato A. Então, o restante é no candidato B, não é isso? Que dá 126 vezes 3, né? Que é 378. Se você somar 378 com 126, dá 504, né? Bom, o candidato B vai receber um total de 731 votos. Então, quantas mulheres que vão votar no B? É 731 menos 378, certo? Que dá 13 menos 8 dá 5, e aqui dá 3. 353. Então, a nossa resposta é 353. E se você quiser achar as mulheres que vão votar no candidato A, é só subtrair do 571, né? 571 menos 353. Mas aqui tá pedindo mulheres que vão votar no candidato. Nossa resposta é 353. Agora vamos fazer algumas questões fechadas. O número de analistas de uma empresa está para o número total de funcionários dessa mesma empresa, assim como 5 está para 14. O número de técnicos dessa empresa está para o número de analistas, assim como 9 está para 7.
O número de analistas com mais de 30 anos está para o total de analistas, assim como 4 está para 5. Ao todo, nessa empresa trabalham 45 técnicos. A porcentagem em relação ao total dos funcionários da empresa, dos analistas com 30 anos ou menos, é aproximadamente. Então, em relação a todos os funcionários, quantos por cento desses funcionários são analistas com 30 anos ou menos? Bom, então, vamos organizar as informações aqui primeiro. Então, olha só, eu vou representar cada um por uma letra para ficar mais fácil, tá? Então, os analistas, eu vou representar pela letra A. Os técnicos, eu vou representar pela letra T. Nós temos também o total, vou representar pela letra X. Você pode usar qualquer letra, tá, gente? E nós temos também os analistas com mais de 30 anos. Eu vou representar aqui pela letra B. Pode ser qualquer letra também, viu? Analistas com mais de 30. Beleza. Agora, vamos organizar as informações que foram dadas. Olha só. O número de analistas está para o número total de funcionários, assim como 5 está para 14. Então, analistas, A, está para o total de funcionários, X, assim como 5 está para 14. Outra informação, o número de técnicos está para o número de analistas, assim como 9 está para 7. Então, técnicos, T, está para os analistas, A, assim como 9 está para 7. O número de analistas com mais de 30 anos, então é o B, né? Está para o total de analistas, que é o A, assim como 4 está para 5. Então, B está para A, assim como 4 está para 5. Ao todo, nessa empresa, trabalham 45 técnicos. Então, quer dizer, gente, que o T é igual a 45. Agora, o que nós vamos fazer? Então, presta bastante atenção. Com essas informações aqui, dá para a gente achar o valor de cada um. Então, olha, a gente vai fazer pela proporção, tá bom? Então, a gente sabe que o T é 45. Então, acompanha comigo aqui. Se o T é 45, gente, olha nessa proporção aqui, ó. 45 é o 9 5 vezes. Então, quer dizer que o A tem que ser o 7 5 vezes também. Isso sempre acontece na proporção? Sim, sempre acontece na proporção. Então, quer dizer que o A é igual a 35. Como a gente já tem o A, nós vamos achar o X. Olha, o A é 35. O 35 é o 5 7 vezes. Então, o X vai ser o 14 7 vezes. 7 vezes 14 é 98. Então, nós temos que X é igual a 98. O A é 35, olha, 35. Então, aqui é 7 vezes. Então, o B vai ser o 4 7 vezes. Então, B é igual a 28. Pronto, nós temos todos. Agora, eu quero saber a porcentagem em relação ao total dos analistas que têm 30 anos ou menos. Então, quer dizer que são aqueles analistas que não têm mais de 30 anos. Então, de um total de 35 analistas, 28 têm mais de 30 anos. Então, menos de 30 anos ou 30 anos são 7. Então, 7 num total de quantas pessoas nessa empresa? X. X é igual a 98. Então, é 7 em 98, que dá 1/14. Ah, e quanto que é 1/14?
Bom, gente, é só a gente dividir, né? 1 dividido por 14. Aumenta o 0, coloca 0, aumenta mais um 0, coloca mais um 0 no quociente. 100 dividido por 14 é 7, aproximadamente, né? Que dá 98, sobra 2. Então, dá um pouquinho mais de 7%. Então, a nossa resposta é letra C. Há 2 anos, em uma empresa, a razão, divisão, entre o número de funcionários mulheres e o número de funcionários homens era 7/12. Hoje, sem que tenha aumentado ou diminuído o número total de funcionários, homens e mulheres, essa mesma razão é 9/10. A diferença do número de funcionárias mulheres de hoje e de 2 anos atrás corresponde em relação ao total de funcionários da empresa a um valor, quanto que corresponde a diferença entre as mulheres que tinha, né, antes e as mulheres que tem hoje. Então, olha só, a razão, gente, entre a quantidade de mulheres e homens era de 7/12. Então, a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens, assim como 7 está para 12. Atualmente, essa razão deixou de ser de 7 para 12 e passou a ser de 9 para 10. Certo? Aí eu quero saber o seguinte, essa diferença da quantidade de mulheres em relação ao total corresponde a quantos por cento? Então, vamos entender. No primeiro caso aqui, gente, a razão era de 7/12, isso significa o quê? Que para 19 pessoas, né, que é 7 mais 12, a cada 19 pessoas, eu tenho 7 mulheres e 12 homens. Isso foi há 2 anos atrás. Atualmente, a cada 19 pessoas, que é 9 mais 10, eu tenho 9 mulheres e 10 homens. Então, olha só, a quantidade total não diminuiu, né? Continuou na razão de 19, a cada 19. Mas a quantidade de mulheres aumentou, olha, era 7 mulheres para cada 19 pessoas e passou a ser 9 mulheres para cada 19 pessoas. Então, teve um aumento de quanto? De 2, não é isso? Então, a diferença foi de quantas mulheres? De 2. 2 a cada 19. Então, essa quantidade de 2 a cada 19 corresponde a quantos por cento? Bom, é só a gente fazer a proporção. Então, 19 corresponde a 100% e 2 corresponde a x. É só multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 19x é igual a 200, x é igual a 200, vamos fazer a continha aqui, dividido por 19. Então, 20 por 19 dá 1, sobra 1, desce o 0. 10 dividido por 19. Olha só, gente, quando você desce um algarismo aqui, não dá para dividir, não é vírgula não, tá? Você tem que colocar um 0 no quociente. 0. Se tivesse mais algum algarismo para descer, a gente ia descer. Como não tem, quando eu vou acrescentar um 0 no dividendo, aí eu coloco a vírgula no divisor, ok? No quociente, desculpa. Aí eu coloco a vírgula no quociente. Então, 100 dividido por 19 vai dar aproximadamente, né? Porque aqui não vai dar exato, 5, porque 5 vezes 19 é 95. Então, aqui vai sobrar 5, mas aqui nem precisa da gente acabar a continha, né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 10,5%, que é entre 10 e 12%. Então, a resposta certa é letra D. Uma comissão formada por professores de matemática e de português, num total de 26 professores, elaborou um total de 150 questões para treinamento de vestibulandos.
Sabe-se que cada professor de português elaborou 7 questões e cada professor de matemática elaborou 5 questões. Nessa comissão, o número de professores de português corresponde do número de professores de matemática a quantos por cento? Bom, os professores de matemática eu vou chamar de M, tá bom? A quantidade de professores de matemática. E a quantidade de professores de português eu vou chamar de P. Bom, está dizendo que o total de professores é de 26. Então, M mais P é igual a 26. E a gente sabe que eles elaboraram 150 questões, sendo 7, cada professor de português elaborou 7 e cada professor de matemática elaborou 5. Então, 5M, né, porque são 5 questões para cada professor, mais 7P, 7 questões para cada professor de português. Isso aqui vai dar um total de 150 questões. Com essas informações aqui, gente, dá para a gente achar o valor de M e o valor de P. Depois que a gente tiver esses valores, aí nós vamos calcular a porcentagem que está pedindo, tá bom? Bom, então eu vou resolver aqui por adição. Como é que é esse modo? É o seguinte, primeiro, eu tenho que somar ou subtrair as equações de modo que uma das letras será cancelada, uma das letras vai ser 0. Eu vou colocar tudo em função de uma variável só, tá? Antes de fazer isso, porque se eu somar as equações da forma como elas estão ou subtrair, nenhuma das letras será cancelada, né? Eu vou continuar tendo uma equação com MP. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Olha, quando você tem uma equação, se você multiplicar todos os termos dessa equação por um número qualquer, isso não altera a equação, tá? Então, aqui no caso, eu vou multiplicar por 5. Por que por 5? Porque aí vai ficar 5M, na hora que eu subtrair com 5M da outra equação, vai cancelar o M, tá? Eu poderia multiplicar tudo por 7 também, que por 7, na hora que eu subtraísse, ficaria 0P, né? Ia cancelar o P, tá? Mas tanto faz. Eu optei por multiplicar por 5. Então, vai ficar M vezes 5, 5M, mais 5 vezes P, 5P, é igual a 26 vezes 5, que é 130. E a outra equação, eu vou só escrevê-la aqui novamente. Só repetir, tá? Que dá 150. Aí, agora, eu vou subtrair a de baixo menos a de cima, porque aí já fica tudo positivo, olha só. 5M menos 5M dá 0, 7P menos 5P, 2P, 150 menos 130 dá 20. Então, P é igual a 10. Se o P é 10, gente, e a gente tem que M mais P é 26, então, M é igual a 16. Agora, a questão quer saber o seguinte, o número de professores de português, que é 10, corresponde do número dos professores de matemática. Então, olha, não é quantos por cento dos professores de português em relação ao total, em 26 não. É em relação aos de matemática. Então, eu quero saber, 10 corresponde a quantos por cento de 16? Ok? Então, a gente quer saber quanto que é 10 sobre 16. Então, 10 sobre 16, gente, simplificando por 2, dá 5 oitavos. Então, é só a gente resolver essa divisão. 5 por 8. 5 por 8 não dá para dividir, aumenta o 0, coloca 0, né? 50 por 8, 6, 48, sobra 2. Aumenta o 0. 20 dividido por 8 dá 2, que dá 16, sobra 4. 40 dividido por 8, 5. 0,625. Só que as alternativas estão em porcentagem, né? Então, é só multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é andar 2 casas para a direita. Então, aqui vai dar 62,5. Então, a nossa resposta é letra E. No dia 12 de janeiro de 2010, o governo da Venezuela adotou um plano de racionamento de energia
que previa cortes no fornecimento em todo o país. O ministro da Energia afirmou que uma das formas mais eficazes de se economizar energia nos domicílios seria o uso de lâmpadas que consomem 20% menos da energia consumida por lâmpadas normais. Em uma residência, o consumo mensal de energia proveniente do uso de lâmpadas comuns é de 63 kWh. Se todas as lâmpadas dessa residência forem trocadas pelas lâmpadas econômicas, esse consumo passará a ser de... Bom, então olha só. Se a gente trocar a lâmpada, eu vou deixar de consumir 63, né? E vou consumir 20% a menos de energia. Então, o que nós podemos calcular aqui? Nós podemos calcular de quanto que vai ser o consumo ou quanto que vai reduzir no consumo. Dá para fazer pelas duas maneiras, tá? Agora, presta atenção que tá pedindo. Olha, eu quero saber quanto que vai passar a ser. Então, olha, se a gente calcular quanto que vai diminuir, é só a gente fazer 20% de 63. Isso é o que vai diminuir, não é isso? Então, como é que a gente calcula isso aqui? Olha só, 10%, gente, de um número qualquer, é só você pegar esse número e dividir por 10, não é isso? Então, 10% é 6,3. Se 10% é 6,3, 20% é o dobro, né? Que dá 12,6. Então, a redução é de 12,6. Então, para saber quanto que vai passar a ser, o que nós vamos fazer? 63 menos 12,6. 63 menos 12, gente, é 51. Menos 0,6, 50,4. Opa, quilowatt-hora, né? É quilômetro não, né, Ju? É quilowatt-hora. Então, essa é a nossa resposta. Agora, se você quisesse já calcular direto quanto que ia passar a ser, é só a gente calcular o quê? 80% de 63. Porque se eu vou ter uma redução de 20, então quer dizer que ele vai passar a ser 80, certo? Então, se pedir a redução, a resposta, né? Se tivesse pedido, a resposta seria 12,6. Mas perguntou para quanto que foi. Então, é 50,4, certinho? Então, a nossa resposta é letra E. Por que é a letra E? Porque tá pedindo, olha aqui, gente, aproximadamente, né? Não tem o 50,4, então a nossa resposta é letra E, que é a que tá mais próxima. Vamos lá, gente, próxima questão. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Agora, presta atenção, viu, gente, para não confundir. Olha aqui. Quando você olha na horizontal, você olha em metro. E na vertical é em centímetros, tá bom? Cuidado para não confundir. Então, olha, nesse exemplo aqui, eu tenho na horizontal 1 metro, na vertical 20 centímetros. Então, é só você dividir 20 dividido por 1, 20. Então, a inclinação é de 20%, certo? Agora, vamos para a questão. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada a 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então, olha, a rampa tem 8 metros, aqui, né, na base dela, na verdade, né? A base dela é de 8 metros. E a altura do nível da rua, tá vendo? A garagem vai ficar no nível abaixo da rua.
é de 2 metros, ok? Metros. Então, cuidado para não confundir. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Então, eu não posso ter uma inclinação maior do que 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, olha, a base da rampa tem que ter o mesmo comprimento. Então, aqui, gente, a base da rampa é 8, não é? Então, ela vai continuar sendo 8, aqui não pode alterar, tá bom? Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... O que nós vamos ter que fazer com o nível da garagem? Então, olha só, gente, vou só colocar o desenho aqui novamente, olha. Pra gente olhar de quanto que tá a inclinação. Olha, aqui está em metros já, certo? E a altura aqui tá em metros também. Mas observe que pra gente olhar lá a inclinação, ela tem que estar em centímetros, não é verdade? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar 2 metros para centímetros, que dá 200 centímetros. Então, quer dizer que a inclinação dessa rampa tá de 200 dividido por 8, que é 25. Então, a inclinação tá de 25%. Só que não pode, né, gente? Tá dizendo que tem que ser uma inclinação máxima de 20%. Aí, olha, vamos lá. O que tem que acontecer aqui, então? O nível, aqui tá o nível da rua, né, e o nível da garagem. A base aqui não pode ser alterada, porque é para manter o comprimento da base da rampa. Então, aqui tem que continuar sendo 8 metros. E essa altura aqui, gente, tem que ser uma altura para que a inclinação seja no máximo de 20%. Então, essa altura aqui, ela tem que ser no máximo 160 centímetros. Não é verdade? Porque 160 dividido por 8 dá 20. Ela não pode ser de 200 centímetros, ela tem que ser no máximo de 160 centímetros. Então, o que tem que acontecer com o nível da garagem? O nível da garagem aqui, a gente vai... Porque na rua não tem como você mexer no nível da rua, né? O que tem que mudar é o nível da garagem. O nível da garagem vai ter que subir, não é isso? Porque eu não posso ter uma distância de 200. Eu tenho que ter uma distância máxima de 160. Então, a garagem vai ter que subir. Ela vai ter que ser elevada, não é isso? Em quantos centímetros? 40, não é verdade? Porque era 200 e tem que ir para 160. Então, o nível da garagem deverá ser elevado em 40 centímetros. Então, a nossa resposta é letra B. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total dos alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de X, olha, a gente tem aqueles alunos que faltaram, né? Vamos ver aqui onde a gente vai colocar as variáveis. Nós temos aqueles que compraram um bilhete, nós temos aqueles que compraram 2 bilhetes e nós temos aqueles que compraram 3 bilhetes, né? Que faltaram foram 80, né? A gente já sabe que foram 80. E nós temos também o número de bilhetes, né? O número de bilhetes. Aí, vamos organizar as informações que nós temos aqui, olha. 45 compraram 2 bilhetes,
Então, para saber o total de bilhetes, é só multiplicar por 2, né? Nesse caso aqui, que eles compraram 2 bilhetes. Então, aqui foram 90 bilhetes. Vamos chamar os bilhetes aqui, gente, de X, o total de bilhetes, que a gente não sabe quantos são, né? Aí tem uma outra informação aqui, olha só, o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Então, quer dizer que o total de alunos, como eu chamei o total de bilhetes de X, então o total de alunos vai ser X menos 33, né? E a gente sabe que os alunos que compraram um bilhete era 20% do total de bilhetes vendidos. Do total de bilhetes vendidos. Então, o total de bilhetes foi X. Então, os alunos que compraram um bilhete foi 0,2x. Que dá um total de 0,2x bilhetes mesmo, né? Porque cada um comprou somente um, né? Como a gente não tem aqueles que compraram 3 bilhetes, eu vou chamar aqui de Y. Certo? Vou ter que colocar uma outra variável. E a quantidade de bilhetes aqui, então, vai ser 3Y, né? Porque cada um comprou 3, certo? Então, agora, nós vamos montar as equações e tentar organizar para chegar naquele número de alunos que comprou somente um bilhete, certinho? Bom, então, o total de alunos é X menos 33. Então, X menos 33, gente, corresponde aos 80 alunos que faltaram, mais 0,2x, que são os alunos que compraram um bilhete, mais 45 alunos que compraram 2 bilhetes, mais Y alunos que compraram 3 bilhetes, certo? Então, vai ficar x menos 0,2x dá 0,8x menos y é igual a 80 com 45, 125. 125 mais 33, 158. Então, nós temos essa equação. Vamos pegar a outra equação que nós temos agora, que é dos bilhetes, né? O total de bilhetes, que é x, corresponde a 0,2x, que são aqueles que compraram um bilhete, mais 90 bilhetes, né, dos alunos que compraram 2, mais 3y, que são dos alunos que compraram 3, né? Então, vai ficar 0,8x é igual a 90 mais 3y, certo? Olha, subtraí aqui, então ficou 90 mais 3y. Bom, aqui, olha só, nós podemos fazer por comparação. 0,8x, gente, é 158 mais y. E o 0,8x é 90 mais 3y. Então, quer dizer que 90 mais 3y é igual a 158 mais y. Então, 2y é igual a 158 menos 90. 158 menos 90 é igual a 68. Então, o y é 34. Só que a questão não está querendo y, a questão está querendo 0,2x, né? Porque eu quero aqueles alunos que compraram um bilhete. Então, nós vamos substituir para a gente chegar no valor do x, tá bom? Então, vamos lá. Olha, o y é 34. Aí você pode substituir em qualquer equação que você quiser, tá? Eu vou substituir aqui na segunda. Olha, 0,8x é igual a 90 mais 3y é 3 vezes 34, que dá 102. Então, 0,8x é igual a 192. Eu quero saber quanto que é 0,2x. 0,2x, gente, é 1/4 de 192, né? Então, é 192 dividido por 4. 0,2x é igual a 48. Então, a nossa resposta é 48, que é letra D. Bom, gente, vamos ver agora a nossa última questão.
Uma fábrica de cosméticos produz um creme cujo custo de produção é dado pela função C de x, que é igual a 2/3 de x mais 3, em que x é o número de cremes produzidos. Se a fábrica consegue reduzir o custo de produção de cada unidade em 17%, a função P de x, que expressa a relação entre o novo custo de produção e a produção é... Bom, então olha só, o custo vai diminuir 17%. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular 17% a menos. Se vai reduzir 17%, gente, então se era 100% e nós vamos reduzir 17%, então vai para 83%, certo? Então, o custo vai passar a ser de 83% do que ele era, ok? Então, é só a gente calcular 83% de 2x sobre 3 mais 3. Então, vamos calcular aqui para ver o que dá? Aqui a gente faz propriedade distributiva, tá bom? Então, fica 83 vezes 2x, 166x, sobre 3 vezes 100, 300. Mais, aqui debaixo desse 3, gente, é como se tivesse o 1, né? Então, vai ficar 83 vezes 3 dá 249, sobre 100 vezes 1, que é 100. Então, o nosso novo custo de produção vai ser de 166x sobre 300, mais 249 sobre 100. Então, a nossa resposta é letra E. Bom, gente, então acabamos as 6 questões. Agora, vocês vão fazer as atividades propostas, tá bom? Para a semana que vem, para a nossa próxima aula, as 10 questões de atividades propostas. Qualquer dúvida, vocês me falam, me mandam mensagem, tá bom?